Olá, me chamo Iris Teste Sônego, sou bolsista PIBIC pela Fundação Araucária. Minha orientadora é a professora doutora Luciane Rosbach Silveira Fertonani e nosso trabalho foi sobre ocorrência e identificação de espécies de Cryptosporidium em répteis. O Cryptosporidium é o causador da criptosporidiose e atualmente são descritas aproximadamente 26 espécies e genótipos capazes de infectar ou causar doença em mamíferos, aves, répteis e peixes. É um parasita gástrico de ciclo de vida direto. A infecção ocorre pela ingestão dos oocistos esporulados, que foram eliminados nas fezes de ofídeos infectados. Há duas espécies descritas em répteis, o Cryptosporidium varani e o Cryptosporidium serpens. Essa pesquisa teve como objetivo avaliar a ocorrência de Cryptosporidium em répteis, identificar as espécies do mesmo, avaliar os possíveis fatores associados à infecção e comparar as técnicas coproparasitológica, Schitter, e a molecular, PCR, para o diagnóstico desse parasita. Foram coletadas 60 amostras de fezes, sendo 47 serpentes, 4 lagartos e 9 quelônios. As mesmas foram conservadas sob refrigeração em solução de dicromato de potássio a 3% até a análise. As amostras eram provenientes de répteis de cativeiro apreendidos ou resgatados, oriundos do Instituto de Pesquisa em Vida Selvagem e Meio Ambiente, o IPEVS, do Zoológico do município de Cascavel ou de tutores devidamente legalizados pelo IBAMA. No laboratório, realizou-se o diagnóstico pela técnica de Schitter modificada. Uma parte de cada amostra, in natura, e o lavado das lâminas positivas no Schitter foram congelados até a extração de DNA. Após extraído, o DNA foi encaminhado para a realização da NEST de PCR, e as positivas, na mesma, foram submetidas à análise por polimorfismo do comprimento do fragmento de restrição, RFLP. As variáveis como espécie, manejo, contactantes, etc., foram analisadas quanto à presença ou ausência do Cryptosporidium. A comparação entre os dados de frequência de análise de fezes e as variáveis epidemiológicas foram realizadas por meio do teste exato de Fisher. A magnitude dessa associação foi determinada pelo cálculo do Odds Ratio. Os cálculos foram realizados pelo programa GraphPad Prism, sendo considerado significância estatística quando o P menor que 0,05. Também foi calculado o índice de concordância estatística. Das 60 amostras de répteis analisadas, 6 foram positivas, 10%, sendo 5 no Schitter e 6 na PCR. Nessa tabela, temos os animais analisados, sendo 4 jiboia constritora, 2 jararacuçu, 1 jararaca pintada, 1 cobra-cipó, 14 cascavéis, 2 jiboia do arco-íris, 1 king snake, 1 desert king snake, 1 cobra de capim, 1 coral falsa, 2 cobra do milho, 16 piton-bola, 1 piton albina, 2 iguanas verdes, 9 jabutis e 2 teius, dos quais os positivos foram 3 cascavéis, 1 piton-bola, 1 iguana e 1 teiu. Na RFLP, foi identificado Cryptosporidium varani na amostra de piton-bola e em 2 cascavéis, sendo uma dessas infecção mista, por Cryptosporidium varani e também Cryptosporidium serpens. Nas amostras de 1 cascavel e do teiu, não havia DNA suficiente para identificação pelo padrão de bandas após a digestão enzimática, e a amostra da iguana gerou um padrão de banda inespecífico. O padrão de banda representa o Cryptosporidium varani pela amostra 53/20 na imagem 2. O serpens pela 20/20. A ausência de digestão das amostras de cascavel é a 19/20, a do teiu 43/20 e a banda inespecífica da iguana é a amostra 8/20 representada na imagem. As imagens 3 e 4 são imagens de Schitter positivo para Cryptosporidium. A seta preta aponta o parasito, como ele pode ser visto nessa técnica. Todas as amostras positivas na técnica de Schitter foram positivas na PCR, mas uma amostra positiva na PCR não foi detectada no Schitter, gerando assim uma sensibilidade de 83% e uma especificidade de 100%. O índice kappa foi de 0,88,
o que nos permite inferir que o grau de concordância entre os métodos de diagnóstico é uma concordância quase perfeita. A maioria dos resultados das pesquisas em mamíferos apresenta baixa sensibilidade. A maior sensibilidade diagnóstica em répteis relatada em nosso estudo pode ser explicado pelo tamanho do oocisto das espécies de Cryptosporídeo encontradas, que variam entre 5,6 a 8,5 micrômetros de diâmetro. Enquanto as espécies encontradas em cães e gatos, por exemplo, medem aproximadamente 4,5 a 7,6 micrômetros. Na tabela 3, demonstra a ocorrência de animais positivos observadas, sendo 0% de tutores, 11,1% do IPEVs e 12,2% do zoológico. Das 47 serpentes analisadas, 14 eram cascavéis, e destas, 3 foram positivas, todas oriundas do zoológico de Cascavel. Dos fatores analisados, os que tiveram relevância significativa, ou seja, P menor que 0,05, foram habitat de concreto, devido à dificuldade de desinfecção do material, folhas secas como substrato, possivelmente por reter umidade por mais tempo, possibilitando maior tempo de sobrevivência do parasita do que os outros substratos analisados. Animais resgatados, provavelmente animais de vida livre, que invadiram as cidades, ou animais que eram de posse ilegal e tiveram um manejo inadequado. O estresse pelo resgate também aumenta a suscetibilidade à infecção. Com esse trabalho, foi possível concluir que cascavéis foram mais susceptíveis à infecção por Cryptosporídeo, que concreto e folhas secas, como material do habitat e substrato, respectivamente, são fatores de risco à infecção e animais criados nesses ambientes devem ser constantemente monitorados. Quando positivos, devem ser tratados e o manejo alterado como prevenção. Conclui-se também que a técnica de Schitter mostrou boa sensibilidade e excelente especificidade para Cryptosporídeos em répteis. E pela primeira vez no Brasil, relata-se a ocorrência de Cryptosporídeo em uma iguana verde, e a espécie Cryptosporidium varane em uma cascavel e uma pitombola. Gostaria de agradecer à Fundação Araucária pela concessão da bolsa, o Zoológico de Cascavel e o IPEVs pela parceria e a equipe do LIB por todo o suporte, e a todos que confiaram em mim. Obrigada. E essas foram as referências utilizadas para o trabalho.